Saudações a todos, estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e apresentação e com o Cláudio Cardoso na parte técnica. Sempre bom ter você aqui conosco, então sempre que possível participe, envie suas perguntas, seus comentários, suas críticas, sugestão de tema, né? Eu tenho falado muito isso, seria interessante vocês sugerirem temas também para que a gente possa fazer os episódios cada vez mais direcionados para que você possa se sentir cada vez mais parte desse nosso programa. E antes da gente dar início, como sempre fazemos, vamos nos juntar em prece, em oração, agradecendo ao nosso Criador pela oportunidade da nossa vida, pela oportunidade que nos dá, de todas as portas que se abrem durante a nossa vida material e que possamos, ao adentrar por todas essas portas, fazer o melhor possível para que possamos sair dessa experiência com muito mais evolução do que aqui chegamos. Que a gente possa realmente aproveitar tudo aquilo que Deus nos oportuniza para que possamos crescer, especialmente na questão moral, que acho que isso que o nosso mundo está precisando, que a gente evolua moralmente para que levemos junto toda a nossa humanidade nesse crescimento. Então que possamos todos nós agradecer sempre a Deus pela oportunidade da nossa vida. E já começando, eu queria mandar um abraço aqui para Silvia Severo e para Oneide Borges, que se manifestaram nos comentários do nosso episódio passado, né, o último episódio que a gente fez, o Espiritismo na Atualidade. Elas deixaram vários comentários ali no YouTube, no canal do YouTube do Sintonia no Bem. Então um abraço, Silvia e Oneides, continuem participando, e você também que está nos acompanhando, faça como as duas. Mande seu comentário, dá um joinha, se inscreva aqui no canal do Sintonia, aciona lá o sininho, que toda vez que o nosso episódio entrar no ar, você vai ser avisado. Se você também tiver oportunidade, tem o meu canal no YouTube, procura lá Carlos Biela, com 2 L's, se inscreva também e acompanhe não só os nossos episódios daqui, como vários outros vídeos, os outros podcasts que eu tenho, tem muita coisa interessante lá também. E para começar aqui o episódio de hoje, eu começo fazendo uma pergunta para você que está me acompanhando. Se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria orgulhoso da história que escreveu até esse presente momento? Então vamos lá, girando as engrenagens, né, da nossa existência, nesse episódio do podcast Espiritualidades. Vamos falar sobre a roda da vida. E eu começo voltando um pouco no tempo. No mês de dezembro de 2019, surgiram vários casos de pneumonia que levaram à morte algumas pessoas na cidade de Wuhan, na China. As autoridades mundiais começaram a se preocupar com aqueles casos. E no dia 7 de janeiro, já do ano de 2020, foi detectado, através da Organização Mundial de Saúde, um novo tipo de coronavírus. Coronavírus é uma classe de vírus que está mais ligada a casos de resfriados e gripes. O problema é que os casos começaram a sair daquela região de Wuhan, na China, e se alastrar pelo mundo. E no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da OMS. Muitas mortes começaram a acontecer em várias partes do mundo. Na sequência, já no dia 11 de fevereiro de 2020, foi divulgada a denominação de um novo vírus, o SARS-CoV-2, causador do que nós passamos a chamar de Covid-19. Os casos foram se alastrando cada vez mais. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi divulgado o primeiro caso aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. E em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde acabou por caracterizar a Covid-19 como uma pandemia. O que vem a ser uma pandemia? É uma disseminação mundial de uma doença
E ela vai acontecer quando uma determinada doença começa a se espalhar por uma área geográfica muito vasta, como continentes, né, como vários países, ou então no mundo todo, afetando cada vez um número maior de pessoas. E foi exatamente isso que a Covid-19 começou a caminhar. E acabou acontecendo aquilo que era inevitável. Em 12 de março de 2020, a primeira morte pela Covid-19 aconteceu no Brasil. E a partir de então, muitos de nós passamos a ter medo de contrair a doença e morrer. Aí vem uma pergunta: será que a gente tem medo da morte? Ou a gente tem medo de morrer? Porque existe uma diferença. E Gilberto Gil conseguiu traduzir isso em música. Uma música que ele fala: não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu. O medo da morte toma grande espaço em nossas vidas, principalmente quanto mais a idade avança. Por quê? Porque a gente acaba associando a velhice à finitude da vida. É natural, né? A gente nasce, vai se desenvolvendo, passa pela infância, pela adolescência, pela idade adulta, entra na velhice e vai caminhando para o final da vida. Isso é algo natural. Mas acontece que em alguma escala todos nós acabamos tendo medo, né? De alguma forma. Mesmo sabendo que todos nós vamos morrer. Ninguém vai sobrar aqui para virar semente. Todos nós vamos caminhando para a morte. Bom, se você tem medo da morte, não esquece que todos os personagens bíblicos morreram. Os 12 apóstolos de Cristo morreram. Todos aqueles que Cristo curou morreram. Lázaro, que ele ressuscitou, também morreu. Ou seja, todos morrem. Todos morreremos. Esse é um caminho que não tem como escapar. Então, de acordo com a nossa doutrina, agora falando especificamente para o Espiritismo, nós já morremos muitas vezes. E vamos continuar morrendo muitas outras vezes. Então, isso, no nosso caminhar, né, através do nosso processo de evolução de espíritos criados simples e ignorantes, caminhando para uma perfeição que nos aguarda a todos, nós vamos passando constantemente por isso. Nascer, morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Então, o que nos leva a entender que, conforme a música de Gilberto Gil, parece que a gente não tem medo da morte. A gente tem medo é do morrer. E a Covid-19 nos trouxe isso, o medo de morrer. Já que o vírus, ele não anunciava, né, quem iria morrer a partir do momento em que você fosse contagiado. Então isso trouxe um medo muito grande nas pessoas. Eu contraí o vírus. Será que eu estou condenado à morte? Sim ou não? Então, isso acabou trazendo realmente um medo. O que a gente precisa entender, ou começar a entender, talvez seja melhor colocado, que a gente precisa aprender a morrer bem. E o que nos faz morrer bem é viver bem. Então, eu preciso viver bem para, no momento de eu morrer também bem. Nós precisamos e devemos entender e aceitar a morte como sendo parte da vida, ao invés de, como muitos, rejeitarmos isso. Se aprendermos a viver sem medo, sem culpa, poderemos viver cada dia de uma forma mais plena, como se nós tivéssemos vivido 100 vidas numa única vida. Como disse a psiquiatra e escritora nascida na Suíça, mas que viveu praticamente toda a sua vida nos Estados Unidos, Elizabeth Kubler-Ross. Ela não era uma mística, não, isolada. Ela era uma cientista, uma médica psiquiatra, respeitada e que acabou desafiando a medicina tradicional. Em uma época em que os hospitais escondiam os pacientes terminais nos quartos do fundo, né, dos hospitais, e fingiam que a morte não existia, ela sentou-se à beira dos leitos daqueles pacientes terminais e fez uma pergunta revolucionária.
como você se sente? Fez essa pergunta para aqueles pacientes que estavam em estágio terminal. E a partir de todas essas conversas, ela acabou humanizando o final da vida e se tornou talvez a maior autoridade mundial em tanatologia, que é o estudo da morte. Mas, ao final de sua jornada, ela acabou percebendo que sua verdadeira missão não era ensinar sobre o morrer, mas sim sobre o viver e a imortalidade da alma. Tudo isso a gente encontra em vários dos livros dela, né? Ela é autora de vários livros e eu tive o prazer de ler alguns, como Sobre a Morte e o Morrer, e um livro que realmente, gente, me marcou muito, me tocou muito, que é exatamente o título desse nosso episódio, A Roda da Vida. Esse livro foi publicado originalmente em 1997. É basicamente uma autobiografia dessa psiquiatra suíça-americana. E traz assim uma narrativa muito interessante, porque ela vai fazendo uma narrativa da sua trajetória desde a sua infância lá na Suíça, durante o período da Segunda Guerra Mundial, até a carreira que ela consolidou nos Estados Unidos, onde ela desenvolveu um trabalho pioneiro com esses pacientes terminais. Essa obra toda, ela mostra, né, como suas experiências pessoais, profissionais e espirituais também, moldaram toda aquela sua visão sobre a vida e a morte. A psiquiatra, ela descreve os desafios que ela enfrentou ao defender uma abordagem cada vez mais humana para pessoas em fase terminal, numa época em que a morte era frequentemente tratada como tema proibido em hospitais. Ela desafiou esse processo, né, de se quase proibir falar em morte dentro dos hospitais e trabalhou diretamente com aqueles pacientes em estágio terminal. Esse seu trabalho deu origem, talvez muitos conheçam, né, aquele modelo que ela determinou de 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Durante o período, né, que o luto se instala, nós passamos por esses 5 estágios. Ela foi trabalhando muito isso ao longo da sua vida profissional. Primeiro a gente nega, depois a gente fica com raiva, né, principalmente raiva de Deus, tenta fazer uma troca, né, entra num processo de barganha, cai em depressão para depois entrar em aceitação. Isso é quase que uma sequência natural dos estágios do luto, quando a gente se depara com a morte, principalmente daqueles entes mais próximos de nós, né? Mas esse livro, A Roda da Vida, ele vai muito além dos aspectos da psicologia. Ao longo do relato, a autora ela vai compartilhando experiências que fortaleceram a sua convicção de que a consciência humana não se extingue com a morte física, por isso que ela trabalhou muito o lado espiritual também. Ela apresenta reflexões sobre a continuidade da vida, a importância do amor, do perdão e do aprendizado espiritual, defendendo que cada existência possui um propósito de crescimento. Um dos temas centrais desse livro é a ideia de que a morte não é um fim, é sim uma transição. Lembro aqui, esse livro não é um livro espírita, não é um livro espiritualista. É um livro de uma psiquiatra, é um livro de ciência, né? Mais ligado à área da ciência, mas que trata muito essa questão da transitoriedade da alma. Ela está hoje aqui num corpo físico, mas ela continua a partir da morte desse corpo físico. Para Kübler-Ross, compreender a finitude da vida pode levar as pessoas a viverem de uma forma mais autêntica, valorizando mais os relacionamentos, a compaixão e um maior desenvolvimento interior. Ela também relata momentos de sofrimento pessoal, críticas profissionais, doenças e perdas. O livro é muito bom, gente. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, A Roda da Vida. É muito bom mesmo.
E o título, né, simboliza justamente esse ciclo contínuo de experiências, aprendizados e transformações que caracterizam a jornada humana. Eu peguei aqui as principais mensagens que o livro apresenta. A morte é parte natural da vida e não deve ser tratada como tabu. O amor é a força mais importante para o crescimento humano. O sofrimento pode se transformar em oportunidade de aprendizado. Cada pessoa possui uma missão ou propósito existencial. A espiritualidade transcende religiões específicas e está ligada ao desenvolvimento da consciência. A aceitação da morte pode levar a uma vida mais plena e significativa. Tudo isso a gente encontra dentro da leitura desse livro, que é maravilhoso. Realmente, eu torno a repetir. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para ver o pessoal que está participando. A Vanessa dando boa noite a todos. Vanderlei, parabéns, Biela, assuntos muito interessantes no seu programa. A Zélia Rocha também, dando boa noite. A Dimair também, nos dando boa noite. É um prazer ter todos vocês aqui participando conosco desse mais um episódio do nosso podcast Espiritualidades. Eu falei aqui que a aceitação da morte pode levar a uma vida mais plena e significativa, mas o que é a vida? Se você perguntar para 10 pessoas o que ela entende como vida, você vai ter 10 respostas diferentes. Eu trouxe um outro tipo de resposta para essa pergunta. A vida nos é dada como se fosse um pedaço de terra. Quando a gente nasce, nós recebemos sementes, ferramentas, adubos, defensivos, e cabe a cada um de nós semear e cuidar das sementes que nós recebemos quando nascemos. Nossa colheita se dará de acordo com o nosso próprio esforço. Na roda da vida, tudo o que colhermos será de acordo com as nossas ações. As consequências de nossa vida refletem exatamente essas nossas ações. Nunca se esqueça que os pensamentos, nossos pensamentos, moldam a vida que temos. E que nossa vida espiritual é uma trama de escolhas e consequências. É uma coxa de retalhos que se repleta de tramas de tecidos que resultam em várias consequências. A vida, gente, não vai resultar em erros, não vai resultar em punições, vai resultar em escolhas e consequências. Então não é chegar no final da nossa vida e falar, nossa, eu tenho um monte de erros, eu vou ser punido por tudo aquilo que eu fiz. O que nós temos são, de acordo com as nossas escolhas, nós temos as nossas consequências. Porque toda escolha gera uma consequência, independente do tipo de escolha que a gente tem. Lucineide Maria também está nos dando boa noite, falando que é um excelente tema. Muito obrigado. Seguindo aqui, ó. Nós nascemos, nos desenvolvemos e vamos morrer. Como qualquer ser vivo. Isso do ponto de vista material. Afinal, nós somos todos espíritos em experiência física. Nós que estamos aqui encarnados. Percebam que um espírito é formado por uma grande quantidade de energia. E ao encarnarmos, o espírito se utiliza dessa energia e transforma automaticamente o perispírito, que ele vai organizar o nosso corpo biológico. Então nós somos um espírito e através do nosso perispírito nós vamos criar o nosso corpo físico. Só que essa transformação ela demora um pouco. Tudo que se manifesta no corpo físico também vai se manifestar no perispírito. E do mesmo modo, tudo que se manifesta no espírito também vai se manifestar através do perispírito no nosso corpo físico. Então, é uma via de mão dupla. Aonde que está a diferença? Exatamente pelo tempo de resposta.
devido a essa carga de energia que o espírito tem e que o corpo físico tem. Do corpo físico para o corpo espiritual, a resposta é automática. E do espiritual para o físico é um pouco mais lenta. Por quê? Exatamente por essa diferença de energia que eu falei. No corpo espiritual, no espírito, a energia ela é muito grande. E demora... no corpo espiritual, a energia é muito grande e muito mais leve. Nós temos muita energia com uma energia leve. No corpo físico, esse vestido que a gente está usando aqui, a energia ela é mais pesada e ela demora mais para dar um resultado aos estímulos que o espírito nos proporciona. Por isso que o pensamento ele atua no nosso corpo. Ao pensarmos negativamente, a gente gera que tipo de energia? Negativa, que afeta o nosso perispírito, que leva a manifestação negativa para o corpo físico. Por isso que pensamentos negativos podem gerar doenças no nosso corpo. Por isso que o estresse, que são energias negativas que nós geramos, geram problemas no nosso corpo físico. E essas energias negativas, né, como eu falei, aos poucos vão minando as nossas defesas, nos deixando cada vez mais vulneráveis aos agentes que são desencadeantes de doenças. Vírus, bactérias, lembra da questão da Covid, que eu comecei o nosso episódio de hoje, além de nossos próprios genes, que nós temos essa capacidade de ativar e de desativar genes. Ou seja, nós podemos, de acordo com o tipo de energia que nós estamos produzindo, fazer com que a nossa genética se manifeste. Aqueles genes, vamos dizer assim, defeituosos que a gente tem, pode começar a se manifestar e gerar um câncer. Pô, mas você está falando que eu sou capaz de gerar um câncer em mim mesmo? Com toda certeza. Isso hoje é mais do que comprovado cientificamente. Nós temos essa capacidade. Como também temos a capacidade de curar várias doenças, inclusive casos de câncer, que são relatados através de relatos científicos, de casos que a pessoa está praticamente desenganada pela medicina e de repente se cura. Então, existe todo um processo energético envolvido nisso. Por isso que a gente tem que pensar cada vez mais de forma positiva. Os pensamentos positivos, né, eles atuam no perispírito, geram boas energias que acabam se manifestando diretamente no corpo físico. Por isso, gente, procurar por terapias e tratamentos espirituais são muito importantes. Por quê? Porque elas vão fazer com que você restabeleça o seu reequilíbrio, tem um reequilíbrio energético, você restabeleça essa normalidade energética. Por isso que as terapias são necessárias, por isso que esses tratamentos espirituais são necessários, para que a gente possa buscar um equilíbrio nas nossas energias. Então, mas, como eu sempre falo, não fica única e exclusivamente focando em buscar uma casa espírita, um terreiro, um templo, uma igreja, para a cura de todas as suas aflições. Busque se reequilibrar energeticamente. Busque dentro desses locais um reequilíbrio. Por isso o passe ele tem grande importância dentro de uma casa espírita, porque ele trabalha com esse restabelecimento da energia. A partir do momento que eu tenho um restabelecimento energético, eu passo a encontrar um sentido melhor para aquilo pelo qual eu estou passando. E assim eu consigo, através desse processo, um alívio para a aflição que está me levando a algum tipo de sofrimento. Ou seja, resumindo o que eu falei aqui, buscar um sentido para aquilo pelo qual estamos passando. Buscar um sentido para a vida. Foi exatamente isso que percebeu o psicanalista austríaco Viktor Frankl, que talvez vocês já tenham ouvido falar, e eu acho que eu já citei ele aqui mais de alguma vez. Ele encontrou isso depois que ele viveu em campos de concentração, salvo engano, foram 3. Passou por 3 campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele percebeu
que os prisioneiros que tinham um sentido em sua vida viviam mais em comparação com outros nas mesmas condições. E ele acabou relatando isso no livro mundialmente conhecido Em Busca de Sentido, que ele lançou em 1946. O livro também é excelente, traz uma lição de vida maravilhosa. Então, nós precisamos buscar encontrar esse sentido para as nossas vidas. Afinal de contas, qual que é o sentido da minha vida? Para que eu estou vivo? O que está me movendo? Acordar, sair de casa, trabalhar para quem trabalha, voltar para casa e repetir tudo isso no outro dia. O que é que me leva a fazer tudo isso? Qual o sentido para a minha vida? Eu preciso encontrar esse sentido. Mesmo que sejam sofrimentos, aflições, dores, gente, nós precisamos entender que isso também faz parte do nosso processo de vida. Ou seja, para que eu estou sofrendo? Para que eu estou passando por um problema? Eu tenho que buscar sentido para isso, né? Buscar sentido para aquilo que esteja me deixando, talvez, até mais perto da morte. O que é que isso está me mostrando? Qual o sentido para isso? Afinal, a gente deveria cuidar da alma como se ela fosse terminar amanhã. E do corpo como ele fosse eterno. Só que a gente faz tudo ao contrário, né? A gente está buscando hoje fazer com que o nosso corpo fique como se ele fosse eterno. E isso nós não vamos conseguir nunca. Biologicamente, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, nós precisamos entender que, muitas vezes, isso é interessante, a própria espiritualidade que tanto nos ampara, ela não permite que nós nos curemos de uma doença física ou mesmo uma doença emocional, para que a gente possa nos curar de uma doença mais séria, uma doença da alma. Para quem já leu, vai se lembrar. Para quem não leu, procura o livro No Mundo Maior. Quando André Luiz, lá no capítulo 6, no capítulo 6, Amparo Fraternal, o título do capítulo, André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, vai contar a história da personagem Julieta. Ela estava com um problema de saúde relativamente sério. E a espiritualidade falou o seguinte: ela precisava se manter enferma do corpo de modo a se ausentar das noitadas que costumava praticar, para que ela pudesse se restabelecer. Ou seja, ela estava ficando doente para não ficar mais doente. É basicamente isso. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, talvez a gente possa entender que a morte não é para ser temido. Que se eu estou passando por alguma doença, principalmente para aqueles que estão com uma doença mais grave, tudo tem um sentido. O que a gente precisa é encontrar esse sentido. Quando eu consigo isso, eu morro curado. Interessante, né? Eu morro de uma doença, mas curado das dores da alma. Por isso a gente precisa buscar encontrar sentido para tudo na vida. Tomar água aqui, senão não consigo falar. O tempo aqui passa rápido. Não se esqueça, gente, eu já falei isso e vou repetir, o nosso corpo físico, como qualquer ser vivo, ele tem um prazo de validade. O corpo físico não é eterno. Em determinado momento ele vai acabar, ele vai morrer. Todo ser vivo é assim. Nossa estrutura biológica ela vai se desgastando com o tempo. Nossa pele muda, as nossas articulações mudam. Então isso é natural. Nós vamos nos desgastando. Precisamos, sim, aceitar que isso é algo natural, né? Essa degradação física, a própria degradação emocional, conforme a idade vai se avançando, ela também vai ocorrendo durante o rodar da vida, né? Todos nós, sem exceção, se não morrermos antes, todos nós vamos envelhecer. E é natural que em algum momento a gente vai sofrer de alguma doença. Mas tenha plena certeza, em algum momento da nossa vida nós vamos morrer. Isso é
algo que não podemos abrir mão de entender. Todos vamos morrer. O que nós precisamos entender é aproveitar a vida para que nesse momento da morte a gente tenha condição de chegar lá no final e falar: eu vivi bem a minha vida. Então, por isso que eu estou buscando passar isso aqui para vocês. A morte, ela é parte integrante da nossa vida. É um fenômeno biológico comum para qualquer ser vivo. Como eu já falei agora há pouco, a morte é uma transição. É um instante em meio a um caminho infinito que todos nós estamos caminhando. Por isso eu fiz aquela pergunta, né, no início. Se a gente chegasse hoje no final da nossa vida material, o que você teria colocado na sua mala para você levar para o lado de lá? É só isso que a gente leva. As ações, os resultados de tudo aquilo que a gente fez. Então, o que eu estou carregando na minha mala para que no momento final de eu abandonar essa vida aqui na Terra, eu levar para o lado de lá? Então, o problema é que o ruim, né, seria eu chegar nesse momento e me dar conta de que minha vida foi vazia, de que eu passei todo esse período como uma semente que acabou não germinando, como um grão vazio, que não deu fruto, que não brotou, que não germinou. Esse é o grande problema, né? Então, muitos de nós ficam questionando, e isso inclui nossos irmãos de outras religiões, né, que falam muito, inferno, em paraíso, o próprio espiritismo no umbral, nas colônias, nos hospitais espirituais, né, para onde eu vou parar? Gente, quando a gente morrer, não espere encontrar um São Pedro do outro lado lá com um livro enorme falando para você, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, porque você não vai achar. Ninguém vai te julgar. Quem te julga é a sua própria consciência. Então é através das nossas ações, enquanto ainda estamos em vida, que nós vamos ter um destino depois da nossa morte. Inferno, paraíso, colônia nosso lar, umbral, sei lá para onde que eu vou. Vai depender do que eu estou fazendo aqui. Então, pensa nisso. Qual vai ser a consequência de toda a minha vida material? É isso que eu vou encontrar do lado de lá. Um paraíso, um inferno, um purgatório, sei lá. Vai depender de cada um de nós. Aquilo que eu construí para depois usufruir logo depois que eu morrer. Vanessa está falando o seguinte: quando a morte chegar, que tenhamos uma vida para entregar a ela. Exatamente. Que a gente tenha essa capacidade, né, de entregar uma vida quando a morte chegar. Vivendo aqui na roda da vida, nós devemos aprender a viver da melhor forma possível. Exatamente isso que você falou. Sempre buscando encontrar razão para tudo aquilo que nós estamos passando. Sejam alegrias, sejam tristezas, sejam prazeres ou sejam aflições. Nossa vida, gente, é uma eterna aprendizagem. Então, viva de modo a aprender com tudo aquilo que venha nos acontecer. Não tenha medo da morte. Viva bem, para que a gente possa também morrer bem. Passemos a olhar a morte não como uma inimiga, mas como parte de um processo maior de transformação. O que realmente importa para todos nós é amar, aprender, servir e crescer espiritualmente durante esse período em que estivermos vivendo. Vamos chegando quase no final aqui, mas antes de encerrar, eu trouxe aqui um trecho de Alto da Compadecida, do grande escritor Ariano Suassuna, que eu admiro demais. É uma fala do personagem Chicó. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo
num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre. Grande Ariano Suassuna. Nossa, sou apaixonado por ele. E aproveitando aqui, já que eu ainda tenho um tempinho, tem uma carta que eu já usei num outro podcast, que ele endereçou para o jornalista Gerson Camarote. O Camarote tinha feito uma pergunta para ele e ele respondeu com essa carta. Camarote tinha perguntado se ele, Ariano, tinha algum traço do caráter do personagem Chicó que demonstrava covardia diante da morte. Olha a resposta que ele deu. Meu caro Gerson Camarote, você me fez uma pergunta sobre a covardia de Chicó, indagando se eu me pareço com ele nesse traço. Não sei. Acho que na vida, até hoje, só houve para mim uma situação de sério risco de vida. Eu vinha em um avião que começou a pegar fogo. Eu me portei bem, mas não sei se foi por coragem ou por ser uma pessoa que, por temperamento, sempre acha que tudo vai dar certo. Quer dizer, pode ter sido coragem, mas também pode ter sido otimismo imbecil. Por isso, acho que não sou covarde como Chicó, mas também não posso afirmar que tenha coragem. Acho que só poderei saber isso se no momento da morte, e caso a minha agonia me dê tempo e condições para avaliar o que está acontecendo, eu olhar sem pavor a aproximação da Moça Caetana. Um abraço de Ariano Suassuna. Moça Caetana é como ele sempre se referia para a morte. Nós vamos ficando por aqui. Esse é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela, a produção e a apresentação são minhas. E o Cláudio Cardoso é que fica com a parte técnica. Procure viver sua vida da melhor maneira possível, lembrando que a qualidade da nossa vida depende da forma como cada um de nós escolhe viver cada momento dela. Viva bem para que você possa morrer bem. Aprenda com a vida. Busque encontrar sentido para a vida. Como disse Tim Maia nessa música. Se o mundo todo me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul. Azul da cor do mar. Eu havia feito o roteiro desse episódio já tem algumas semanas. E coincidentemente, se é que coincidências existem, eu estou trazendo esse episódio hoje. 4 dias depois de eu ter passado por um procedimento que eu não esperava que eu tivesse que passar. Eu fiz, alguns dias atrás, um cateterismo e precisei fazer uma angioplastia. E a partir daí eu comecei a repensar muito com relação à vida. Porque quando você está ali vivendo, sem pensar muito, né, que de repente você pode receber um ponto final, você não percebe algumas nuances que a vida te mostra. Mas quando você vai chegando num determinado momento que você percebe que você quase foi, vamos dizer assim, você passa a repensar um pouco. Falei, poxa, peraí, deixa eu rever algumas coisas que eu estou fazendo. E por incrível que pareça, esse podcast, esse episódio estava pronto para eu falar. E eu já tinha programado. Só que, interessante, né, como as coisas acontecem, nós pulamos um episódio por problema de saúde do Cláudio. E ao pular o episódio, esse programa de hoje, que era para ter ido na outra semana passada, ele acabou saindo agora, depois que eu fiz um procedimento de um problema de saúde que eu tive. Então, assim, para mim foi uma lição, que talvez eu não estivesse enxergando tudo isso que eu falei aqui hoje. E que é uma lição que eu preciso também aprender e interiorizar tudo isso aqui que eu compartilhei com vocês. Então, que realmente a gente passa a entender, né,
que se a vida é essa grande roda, então que a gente aproveite a viver com felicidade, enquanto a nossa roda da vida continua girando. Fiquem todos em paz, que Deus nos abençoe a todos. Viva mais, viva bem e até o nosso próximo episódio.